Ao verificar que o motor de indução trifásico está apresentando escorregamento muito superior ao esperado, quando operando em máximo torque de rotor. Troca. Aí, primeira opção, aplicar um líquido resfriador no indutor do estator, sugerir a troca do motor de indução trifásico por outro com maior relação potência e torque, reduzir a pressão de partida utilizando um autotransformador, mudar a chave estrela triângulo durante a operação, manobrar para ativar o freio reversor. Tá B. Pelo menos uma, né? Pelo menos uma, né? Tem que... Beleza. Outra questão. Explica a diferença na utilização de alimentação fase neutra e fase no circuito de comando de motor e indução trifásico. Utilize ao menos dois argumentos. Essa é do oitavo. Diferencie sua resposta. Essa é do oitavo. Onde tinha isso? Na minha, do nono, não, né? As provas, eu avisei que as provas eram diferentes. Tudo bem. Então não... As provas eram diferentes, mas vamos corrigir todas as questões aqui. Tá? Então, explica a diferença na utilização de alimentação fase neutro e fase no circuito de comando de um motor de indução trifásico. Utilize ao menos dois argumentos diferentes na sua resposta. Tá, então, o que tem que falar? Levanta a mão, eu aponto e falo. Levanta a mão que quer falar. Fase eu coloquei a ligação do triângulo. Na ligação do triângulo, temos que a fase sobre a tensão de fase será igual à tensão de linha. Né? E a corrente de linha será a empresa da tensão de corrente de fase. É no comando. Questão do comando é a segurança. Está escrito o seguinte na pergunta: explica a diferença da utilização de alimentação fase neutra e fase no circuito de comando. No circuito de comando. De motor de indução de fase. Diga. Se eu usar as duas fases, você vai ficar mais seguro. Se uma fase cair, vai desbalancear o motor. Essa aula Vale a pena ver a aula. Tá vendo? De vez em quando. Se tivesse duas aulas, você ia acertar duas questões. é diferente, vai ser a outra. Eu saberia responder as coisas na norma. O que mais? Segurança e o que mais? Eu falei, só que eu falei que para cair o sistema tem que cair as duas fases. Uma fase. E se colocasse a fase Deus, aí se caísse o sistema. E não utilizasse o comando. O seu nome é? Cristiano, não entendi isso. Explica de novo, cara. Porque entre fase, se eu colocar fase, se caísse essa fase, eu ia continuar com o sistema funcionando. Não. Justamente isso que acontece. Se cair uma das fases, Ele desliga. Mas eu coloquei o meu como se eu quisesse ter uma fase se cair, eu poderia desligar o circuito e não ter. Mas e o motor? Como é que o motor vai ser acionado? Como é que o motor vai ser acionado? Se cair uma fase, como é que o motor vai ligar? Vai poder fasar, então. Não, mas o circuito, como é fase, se eu tiver um circuito de 220... Como falou 380, trifásico. Na questão. Não, mas... Tô calado. Muito ao contrário, Cristiano, né? É ao contrário, Cristiano. Quando você tem um comando de um motor e o comando está alimentado fase, né? O comando é o que alimenta a tensão das chaves, das comutadoras, é o que alimenta aquilo ali. É o comando do motor, não é o motor. Quando o motor está lá, eu tenho que ter 3 fases. Se faltar uma fase, o motor fica todo bam. Olha só.
Se essa fase que faltou é uma das fases que eu uso na minha alimentação do comando, se faltou a fase, o comando já desliga o motor. Isso dá segurança para a operação. Em dobro. Se o comando é fase neutro e cai essa fase, e aqui é neutro e essa fase aqui é de cá, o motor continua malucão. Pode cair outra fase e o motor continua malucão, porque essa fase aqui do comando ainda está fazendo ele funcionar. Então, se cair a fase que você não está usando, vai mudar. Se cair a fase que você não está usando, é muito azar, né? É muito azar, mas você vê o que acontece. Entre você, no quesito segurança, entre você ter uma alimentação fase-fase ou fase neutra, quando você tem alimentação fase-fase, você dobra a segurança. Você dobra a segurança. Tá? Sim, na terceira. de volta de fase, mas eu não estou analisando a segurança do sistema como um todo com o quadro. Eu estou analisando a diferença de você alimentar só o comando fase-fase ou fase neutra. Tá? Então, tem segurança, tem custo. E alguns outros argumentos já sei. Eu coloquei uma questão que era para você calcular a corrente de fase e a corrente de linha de um motor de indução trifásica alimentado lá com 220 e tendo 6 ohms de resistência e 8 ohms de indutância. Tem que calcular a impedância. Essa questão foi questão do ENAD de 2011. Foi questão do ENAD de 2011. Aí teve um monte de gente me pedindo o seguinte: pode usar calculadora, posso usar calculadora programável, posso abrir um notebook, posso fazer um monte de coisa. Eu já preparei a questão, modifiquei até os itens que foram usados lá no ENAD, modifiquei até a questão para ficar mais fácil. Quando você pede corrente de fase e corrente de linha para essa configuração, qual foi a configuração do motor que estava lá? 220 a 120. Mas qual era a configuração das bobinas do motor? Triângulo. A configuração das bobinas do motor era em triângulo. Por isso o desenho estava aqui. A configuração da bobina do triângulo, do motor em triângulo, a gente já tem que saber que a corrente de linha e a corrente de fase, elas têm uma relação. Qual é a relação entre a corrente de linha e a corrente de fase? Raiz de 3. E qual é o valor de raiz de 3? 1,33. 1,73. Então, era só você pegar uma calculadora de 4 operações e ver quais desses 2 valores tinham a relação de 1,73. Pronto, chegava na resposta. Teve gente que foi calcular lá 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, raiz quadrada, para você achar que era 10. Aí pegou 220, dividiu por 3, achou que a corrente de fase era 22. Se a corrente de fase era 22, a corrente de linha era 22 vezes 1,73, que é igual a 38,1. Aí dá 38,06. Podia também fazer isso. Bom. Tinha 2 formas de você calcular. Assim que eu fiz. Tinha a fórmula mais fácil. Tinha a fórmula mais fácil, que era você saber que a relação já era 1,73. Aí você tentava nas opções da 1,73. Na verdade, tinha uma safadeza. Então o aluno perguntou aqui para mim: professor, tem pegadinha? Eu procuro não fazer pegadinha na prova. Eu quero saber se você sabe a teoria. Eu procuro saber se você conhece a teoria.
Eu não vou botar pegadinha. No ENAD tinha dois valores lá muito parecidos que multiplicava dava 1,73 de um e outro. Então não dava para você saber que era 1,73. Então, a resposta era 22 e 38,1. 38,1 no teste. O senhor começou a me assustar, viu? O senhor começou a me assustar na resolução desse negócio aí. Moleza. Senhor, eu tenho uma pergunta para te fazer depois, viu? No fim da aula. Determine a outra questão. Determine a velocidade mecânica de um motor de 6 polos, frequência 60 Hz, escorregamento de 4%. 1520. Velocidade. Então ele tem o quê? Então vamos lá. O que você tem que calcular primeiro? Você tem que calcular a INS primeiro, que é 120 vezes 60 Hz dividido por 6. Tá? Todo mundo com o professor de matemática, corta, 1.200. 1.200, professor de física, RPM. Aí o escorregamento é 4%. Então, qual é a fórmula de escorregamento? 4% é igual a 1.200 menos E sobre 1.200. Aí você joga esse 0,4 para cá, multiplica, dá 48. Aí o resultado disso aqui é N igual a 1.200 menos 48, que dá 1.152 RPM. Essa aí eu acertei. Amém. 4 operações. Aplicação de fórmula simples. Aplicação de fórmula simples. Pelo menos duas eu já acertei. Eu vim em 2 aulas. Otávio, você tá para na aula. A B. Essa questão tem que prestar um pouquinho de atenção, porque tinham 2 respostas possíveis. Só que uma estava escrita na prova e a outra não está escrita. Então, se a outra não está escrita, você tem que escolher da que está listada na prova. Algumas pessoas perguntaram, mas professor, não pode ser assim? Eu falei, pode. Só que tem aí as opções dessa. Ah, isso é da estrela Não. da chave. Ele ficou na dúvida, sim. Ele queria botar uma. Tem a ABC dele, ele queria botar a opção F. Ele queria botar a opção F. Na prova, não dá para botar a opção F. Se for aquela de estrela, triângulo e a sala do sol, eu queria pôr. Conforme que os estudantes em sala de aula, no material em slides, responda qual o tipo de configuração de ligação das bobinas é mais indicado utilizado na partida de um motor de indução trifásico com variação de torque de carregamento do rotor. Essa danada. Aí, o coleguinha não lê direito, ele perguntava para mim assim, professor, o que é torque de carregamento do motor? Aí eu falava, não está escrito torque de carregamento do motor. Está sim, professor, torque de carregamento do motor. Eu falei, não é torque de carregamento do motor, lê direito. Então, 85% dos erros é porque não lê direito a prova. É verdade. É torque de carregamento do rotor. Então, o que eu estou perguntando? Eu tenho um motor, né? Foi assim, motor de grande potência. Quando eu falo, ou qualquer pessoa fala de motor de grande potência, o que eu estou falando? Estou falando que é um motor que tem muito fio de cobre e os fios de cobre são grossos dentro do motor. Isso é um motor de grande potência. Ah, mas não se usa fio de cobre grosso, professor. Eu falei, eu sei, querido. Usa-se multifilar. Então tem um monte de fio de cobre fazendo cada volta lá. Compreendi. Mas um monte de fio de cobre é equivalente a um fio de cobre grossão assim. Então, o motor de grande potência é um motor que o fio de cobre é dessa grossura. Né? E o motor de baixa potência, o fio de cobre dele é fininho. O de alta potência, ele tem menos resistência, né? E o de baixa potência tem um pouquinho mais de resistência. É isso que significa, então, né? Motor de grande potência. Então, opção 1.
Opção 1. Motor com grande potência e baixo carregamento de torque de motor. É um motor de grande potência, mas baixo carregamento de torque de motor. O que é que você acha que você deve usar para partir esse motor? O que você acha que deve usar para partir esse motor? Grande potência e baixo carregamento. Estrela. Por que estrela? Corrente menor. Porque estrela você limita a corrente que o motor vai partir. Você dá um limitador de corrente. Como esse cara é um guloso de corrente, se você meter a corrente nele, ele vai usar toda a corrente que você der para ele. Precisa disso? Não. Por que ele não precisa? Porque ele está vazio. O cara está vazio. Tá? Então aqui, estrela. Eu fiz isso. Segunda opção. Sua resposta que quebrou. Segunda questão. Analisei desse jeitinho, ó. Motor de baixa potência. Motor de baixa potência com baixo carregamento de rotor. Próximo é triângulo. Estrela. Terceira opção. Se eu não me engano, acho que é triângulo agora. Terceira opção. Grande potência e grande carregamento do motor. Motor de grande potência, mas ele está carregado. Está muito carregado. Triângulo mesmo. Por quê? Tá uma porrada nele, ó. Bicho aí. Porque se você não der potência para ele vai falar assim, meu filho, com essa potência eu não vou andar não. Eu não ando não com essa correntinha de sem vergonha que você está me dando, eu não vou sair do lugar. Então, triângulo, tá? E baixa potência e grande carregamento do motor. Baixa motorzinho de baixa potência, mas você está com um torque muito forte nele, está muito carregado. Então, vai dar potencinha pequenininha, vai dar correntinha pequenininha para ele? Pode ser que ele resolva não sair do lugar. Vou... Clac. O bicho vai começar a olhar. Tá? Triângulo. Então, Acabou, não? estrela para 1 e 2, triângulo para 3 e 4. Estrela para 1 e 2, estrela para 3 e 4. Nem eu te falar, viu, pai? Razoável? Sim. Ah, eu fiz tanto esse negócio que eu não sei qual que eu marquei. Desenhe um circuito simples de reversão no sentido de rotação do motor de indução trifásico. Não precisa desenhar o circuito de comando, somente o diagrama trifilar com as chaves. Especifique o nome das chaves e escreva um texto explicando o seu funcionamento. Né? Um monte de gente fez isso. Não era pegadinha, mas era para ver se você entende. Quando se desenha um motor, assim, né? O que eu estou dando para você trabalhar? Estou dando um motor com 6 condutores, tá? Ele tem 6 fios, é um motor de 6 fios. Se você só ligar 3 fios nele, o motor funciona? Não. Então, teve um monte de gente que não fez isso aqui, ó. Estava ligado interno. Teve um monte de gente que não fez. Então, se não fizer, o motor não parte. É aberto. Né? Se não fizer, o motor não parte. A chave de reversão é fácil, né? É aquele negocinho assim. Um liga normal e o outro você alterna essa fase com essa fase. Beleza, alterna uma com a outra. Mas você tem que fechar o motor aqui. Se ela desse para você o motor assim, ó, não interessa qual tipo de ligação que ele tem dentro. Você tem 3 fios, você usa os 3 fios que estão lá, porque o motor ele já vai te dizer qual é a ligação que ele tem internamente. Ele está ligado internamente de um jeito.
Tá? Como eu dei para você no motor de 6 fios, isso não é pegadinha, mas você tinha que saber ligar o motor de 6 fios que estava lá. Os fios prontinhos para você ligar. E aí tinha que explicar isso. Como é que você liga? Sei lá, você vai botar uma chave lá K1, eu vou botar lá K2. Quando você faz K1 ele gira para um lado, quando você faz K2 ele gira para o outro, porque você inverteu fase R e a fase T. Você inverteu a R e a T. Tá? A R e a T está TR. Pronto. Ele reverteu. Nada muito complicado. Eu tenho uma página e meia de papel para vocês escreverem aí. Quem escreveu mais escreveu 3 linhas. O cara que foi mais foi o Camões aí, o Camões escreveu 3 linhas. Engenheiro eletricista Camões. Deixa eu ver o outro aqui. Então, papapá, beleza, já passou. Outra questão, o número de polos do motor de indução trifásico afeta diretamente a velocidade síncrona. Marque a única alternativa correta. Quanto maior o número de polos, maior a velocidade síncrona. Quanto maior o número de polos, maior a velocidade síncrona. Falso. A velocidade síncrona é proporcional a 1,41 multiplicado pelo número de polos. 1,41 é rede 2. A frequência de rede não afeta a velocidade síncrona. Quanto maior o número de polos, menor a velocidade síncrona. O número de polos não afeta a velocidade síncrona, que é igual à frequência de rede. Aí, questão H. Questão H eu mostrei para vocês uma questão de concurso da Petrobras, para vocês verem que isso cai na vida real. Mostrei para vocês uma questão que caiu no concurso da Petrobras sobre uma ligação estrela-triângulo. Era uma ligação estrela-triângulo. Eu só perguntei no desenho qual era o tipo de ligação que aquelas 3 chaves faziam. Né? Aí tinha lá reversão do sentido de rotação, estrela-triângulo com redução de corrente de partida, partida capacitiva, comutação polar, frenagem por contato. Estrela-triângulo, beleza. E por último, eu perguntei. O diagrama trifilar mostrado abaixo corresponde ao acionamento elétrico do motor de indução trifásica. Descrever como funciona o método de partida desenhado no diagrama. Faça um texto com o detalhamento da operação das chaves K1, K2 e K3. Essa foi desonesta, não mostrou. Hã? A do TAP. Tapa. TAP, não é? Quem já quer, alguém conseguiu estudar, porque no livro tem aquele diagrama lá. Hã? Aquele diagrama lá, vocês entenderam o que era? É uma partida com autotransformador. Uma partida com autotransformador onde você pode carregar diferentemente cada uma das fases, né? E você pode reduzir a tensão, né? E tem também uma chave que faz, tem uma chave Y aqui também, né? Tem uma chave que você pode partir ele. A3. Você pode partir ele em estrela. Você pode partir ele em estrela. Depois você comuta a estrela para triângulo e pode ir alterando a potência, né? Pode ir alterando a tensão de cada um dos enrolamentos do motor. Isso era o K3, a função dele. Tá? É a função do K3. Moleza.
Hã? Pode ser ponto fechando estrela. Não, a função do K3 era essa. Mas é exatamente, você fecha a estrela, Tem como mudar para triângulo. Você só fecha K3. Só fecha o autotransformador. É, ué. Aí você tem que desligar ele, você não vai tornar a corrente inteira. Você desligar ele. Exatamente. Na hora que ele aciona a corrente no 100%, aí você tem que desligar ele. É assim que foi. Desse jeito mesmo. Foi o que eu expliquei. Aí fica só Começar a calmo. o autotransformador e depois desligar Calmo. a hora que dá a partida, você desliga o autotransformador e é um circuito de partida. É isso que eu entendi lá. E se você ligar lá, você pode. Uma chave triângulo. É ou não é? É muito simples de você fazer. Você tem uma partida, você tem a K1 lá, que acaba dando partida direta. Mas é quando ela está sem torque, né? Você tem a K1 para partida direta, você tem A K2 você aciona e desliga K1. a K2 para fazer a Comutação de K1. comutando lá, e a K3 para ligar para o estrela. Ok? Nada muito difícil. Pode dizer que não foi dado em sala de aula, não dei em sala de aula, mas está no livro. Verdade, não deu essa de aula. Está no livro. Tá aí no slide também. Difícil. Hã? Quem falou muito? Ah, Então estudou pouco. Estudou pouco. só tem uma dúvida. Diga. Eu vou te explicar. Aí eu vou te fazer a pergunta.